Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos, não é? Nós estamos aqui acompanhando o nosso livro dos Espíritos, esse livro que é o principal, não é? Que é o primeiro livro da nossa codificação, que deu origem a todos os demais. Bom, mas como vocês sabem, a nossa web rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita e nós temos como hábito para pedir aos nossos queridos amigos mais, que são os verdadeiros condutores do nosso trabalho, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Mas antes de passarmos à nossa prece, vamos cumprimentar, né? Boa tarde, Vera. Tudo bom? Tudo, né, querida? Nossa amiga Rómulo. Tudo bom, querida? Que bom que vocês... É um ótimo estudo para todos, com certeza, né? Com certeza. Teremos um ótimo estudo na tarde de hoje. Bom, mas como eu ia dizendo, vamos agora, então, elevar nosso pensamento a Deus, né? Pedindo que os nossos amigos que já estão nos acompanhando agora e que irão nos acompanhar mais tarde pelo nosso vídeo, nos acompanhem nesta prece que faremos ao Deus, Pai de misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada pela bênção desta encarnação. A bendita que o Pai nos oferece para corrigirmos os nossos erros pretéritos, nos reconciliar com nossos inimigos e buscarmos eliminar as nossas imperfeições. Eliminar, enfim, tudo aquilo que ainda nos mantém na guarda da evolução. Que nós possamos realizar um programa segundo a vontade de Deus, Jesus e os amigos espirituais e que todos que nos acompanham, encarnados e desencarnados, possam tirar o melhor proveito de tudo isso aqui na tarde de hoje. E assim, queridas irmãs, está no ar, que é o nosso web rádio Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos, né? Bom, vamos agora ler um pequenino trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para complementar a nossa abertura. E aí nós temos aqui o capítulo 21, que diz: haverá falsos cristos e falsos profetas, né? E aí nós temos no item 1, conhece a árvore pelo fruto, uma citação de Jesus que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nos sarços. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, ao tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Graças a Deus, né? Muito bem, meus queridos. Vamos agora cumprimentar a nossa querida Tatiana. Oi, Tatiana. Tudo bom, querida? Bom que você está aqui conosco, né? Bom, vamos pegar, então, o nosso livro dos Espíritos, né? E abrir lá na pergunta 189. A pergunta 189 está
na segunda parte, né? Estamos já na segunda parte do Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 4, da pluralidade das existências. E nós estamos, né, nesse capítulo 4, a reencarnação, encarnação nos diferentes mundos. Vimos também. Sim, e hoje, né, vimos a reencarnação nos diferentes mundos, e hoje nós vamos começar um novo subitem, que é justamente a transmigração, né? Transmigrações, melhor dizendo, progressivas. E aí nós temos essa pergunta 189, não é? Que nos diz o seguinte: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades, ou seja, desde que foi criado por Deus, simples e ignorantes, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não. Pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve, né? Olha que interessante quando eles nos dizem, né, que tanto no homem como no espírito, né, existe, né, a infância. E, naturalmente, né, essa noção de si mesmo, essa consciência de si mesmo vai sendo desenvolvida no espírito conforme ele vai se desenvolvendo, né? E ele fala aqui, o espírito não tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência, né, a inteligência do espírito só vai a pouco e pouco se desenvolvendo, né? E aí, nós vamos agora aqui pegar, né, o livro do Djalma Santos e da Ana Maria Spranger e ver o que eles nos dizem a respeito dessa pergunta. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, e no início são primitivos e agem pelo instinto de conservação, sem ter responsabilidade ou consciência dos seus atos. E só com as reencarnações repetitivas e o concurso do tempo o faz avançar na utilização do pensamento contínuo e o uso do livre-arbítrio, estabelecendo um processo de escolhas que o levarão à vitória sobre si mesmo. Olha que coisa interessante, né? Então, ele nos diz aqui justamente que, no princípio, o espírito também ele é muito guiado pelos instintos, né? Os espíritos foram criados simples e ignorantes e, no início, são primitivos. Primitivos e agem pelo instinto de conservação, sem consciência dos seus atos. E só com as reencarnações repetitivas e o concurso do tempo o faz avançar na utilização do pensamento contínuo e com o uso do livre-arbítrio, estabelecendo que o levarão à vitória sobre si mesmo. E aí nós podemos imaginar aqueles casos, né, que às vezes nós nos deparamos com espíritos, né, homens encarnados que ainda estão muito ligados, né, a um comportamento mais primitivo, né, meio que é selvajado. E nós nos perguntamos, nossa, como é que pode, né? E aí nós conseguimos entender quando os espíritos nos dizem, né, e nos esclarecem que no início os instintos são muito mais presentes,
né, no comportamento dos espíritos. Então, talvez nós possamos deduzir, não é? Quando encontramos algum irmão de caminhada que tem um comportamento ainda muito, digamos, aselvajado, né? Muito voltado para aqueles instintos ainda muito primitivos, né? Nós podemos, talvez, imaginar que aquele espírito esteja ainda nos primórdios, vamos dizer assim, das suas existências, né? Não totalmente, mas ainda num padrão evolutivo bem mais, digamos assim, atrasado, vamos pensar, né? Porque os espíritos nos dizem, que os nossos irmãos também nos auxiliam nesse entendimento, dizendo justamente isso, que no princípio eles obram muito mais por instintos do que pelo uso de uma inteligência já desenvolvida, não é? E por um livre-arbítrio melhor conduzido para o bem. E a grande prova de que o livre-arbítrio já está bastante desenvolvido, assim como a inteligência, é quando o homem começa efetivamente a deixar de lado as suas más tendências, as suas tendências mais primitivas, mais egoísticas, né? Que caracterizam aquela ligação com um período mais, digamos assim, mais aselvajado da luta para obter as coisas e tudo mais, e começa a se modificar de egoísta para altruísta, não é? Cedendo muitas vezes, à sua vez, os seus interesses para outros irmãos de caminhada, né? Sem que coloque em primeiro lugar a ele mesmo, né? Aquela questão do ego, do egoísmo, primeiro eu, e começa, então, a ter uma visão, né, mais fraterna, mais amorosa, mais altruísta, que é aquela de ver também, se interessar também pelo bem-estar dos outros irmãos de caminhada, né? Então, aí a gente pode também tirar uma outra conclusão, né? Quanto mais egoísta nós somos, mais primitivos também, né? Quanto mais egoístas nós manifestarmos, nós apresentarmos as nossas tendências, mais, digamos, aselvajados nós ainda estamos, né? Bom, vamos agora à pergunta de número 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? E aí eles dizem, o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Né? Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha e a alma se ensaia para a vida. É muito interessante. A gente já viu aqui que o princípio inteligente, não é? Ele passa pelos diversos reinos e tudo mais, até que atinge um estágio em que poderá, né, se transformar ali em espírito e poder habitar, não é, um corpo humano. E aí a gente vai encontrar, de repente, né, esse espírito, na sua primeira encarnação, né, no corpo humano, ainda muito incipiente, né? Muito incipiente no início da sua caminhada, né, no reino nominal, e naturalmente ainda com muitos vestígios, né, com muitas características da época em que não efetivamente
não havia ainda atingido o estágio para ser, né, para dar vida a um corpo humano. Aí as situações que a gente observa, né? As situações que a gente observa. Bom, e aí vejamos aqui o que nos dizem, né, os nossos amigos sobre essa pergunta. No início, o espírito passa por um estágio de constante perturbação, pois não consegue compreender o que se passa ao seu redor, sentindo medo da chuva, do sol, das tempestades, vendavais, dos animais ferozes que o cercam, criando para si imagens que se tornam deuses, para os quais presta homenagem e dá oferendas. Tudo que foge ao seu controle o assombra e o entristece. E só aos poucos vai se familiarizando com tudo e tudo. Observe, então, né, o que nós podemos ter aqui, né, como dedução, a partir desse comentário do Djalma e da Ana Maria. Né? No início, o espírito passa por um estado de constante perturbação, pois não consegue compreender o que se passa ao seu redor, sentindo medo da chuva, do sol, das tempestades, vendavais, dos animais ferozes que o cercam, criando para si imagens que se tornam deuses, para os quais presta homenagens e dá oferendas. Tudo que foge ao seu controle o assombra e o entristece, e só aos poucos vai se familiarizando com tudo e com todos. E aí vamos voltar, né, remontar ao início, os primórdios da civilização, né? Onde o homem reunido em tribos, basicamente, para conseguir alimentos e proteção contra os animais, as intempéries e tudo mais, né? Ele era norteado, basicamente, pelos instintos, né? Pelo instinto de sobrevivência, pelo instinto de alimentação, né? De proteção e tudo mais. Nós vemos que nas tribos antigas, né? Os primeiros homens, não existia aquela relação de família. O que existia eram aqueles grupos onde, em geral, o homem, o macho, tinha a responsabilidade, digamos assim, de prover a alimentação e a proteção para o ambiente onde viviam, e a fêmea, a mulher, cuidava da prole, né? Mas não havia o sentimento de família, aquela ligação maior que nós temos hoje, e que foi desenvolvida naturalmente ao longo do tempo. E naturalmente que naquela época, por não saberem a origem dos fenômenos da natureza, o homem primitivo tinha medo do trovão, da chuva, do vendaval e tudo mais, né? E talvez atribuísse realmente a eles características divinas, né? Os considerasse como eram mais poderosos, e ele tinha medo como se fossem deuses, efetivamente. Ao longo do tempo, o homem foi aprendendo, foi se desenvolvendo mais, a sua inteligência foi se desenvolvendo, e ele foi se desvencilhando desses conceitos. Mas nós ainda encontramos, não é? Em algumas tribos mais primitivas que ainda existem, né, sobre a face da Terra, esses conceitos, né, em que esses nossos irmãos mais afastados do convívio da sociedade ainda enxergam, né, esses fenômenos da natureza como deuses dos quais eles têm receio, né? E é muito interessante que, num mundo que está hoje tão tecnologicamente evoluído, nós ainda encontremos em diversos locais do planeta grupos de seres humanos que ainda vivem extremamente apartados da civilização, né?
Me parece que aqui mesmo no Brasil existem tribos, né, que habitam as regiões assim, mais afastadas da Amazônia, que não têm contato, né, não têm contato com outros seres humanos. É muito interessante nós pensarmos nisso, né? É até um pouco assim surpreendente quando nós imaginamos esse tipo de situação ainda, né, no século XXI, quando tanto avanço tecnológico a humanidade já alcançou, né? Bom, vamos agora à pergunta 191. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância, né? Justamente o que ele está comentando aqui, né? Qual o estado da alma? Pergunta anterior. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha, né? E a alma se ensaia para a vida. E aí Kardec vai e pergunta, né? 191. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Excelente pergunta de Kardec, né? Natural que tenha feito essa pergunta. Ué, então os nossos selvagens estão nesse estado de infância? E aí os espíritos dizem uma coisa. De infância relativa. De infância relativa. Pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Né? Estão no estágio de infância relativa, porque são almas desenvolvidas, né? Que já são um pouco, né? Desenvolvidas, uma vez que já têm paixões, já nutrem paixões. E aí vem a pergunta 191A. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? As paixões, então, são um sinal de desenvolvimento? E os espíritos dizem, de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Né? Ou seja, já saíram daquele estágio bem inicial, quando a inteligência e a vida aqui, que eles nos dizem, se achava em estado de germe, extremamente primitivo. Né? Extremamente. Então, esses espíritos, né, que animam o corpo dos nossos selvagens estão numa infância relativa, porque já tem sentimentos de paixão, né? Paixões. Por exemplo, eles têm, de repente, raiva, porque eles disputam entre eles, não é? Acredito que ódio também, talvez amor. Os grupos, né, os pares que se formam, talvez por amor e sentimentos outros, né? Acredito que amor também pelos filhos, alguma coisa assim, né? E não é assim tão primitivo. Vejamos o que os nossos, né, nossos amigos nos falam sobre isso. Aí na pergunta seguinte, né, que é 191A, Kardec então pergunta, né, se as paixões são um sinal de desenvolvimento. E aí os espíritos dizem, as paixões são um sinal de desenvolvimento, porém não de perfeição. Né? De desenvolvimento, porém não de perfeição. São o sinal de atividade e de consciência do eu. Sinal de atividade e consciência do eu. Porque a alma primitiva, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham em estado de germe. Então, vejamos aqui o comentário dos nossos amigos sobre esta pergunta 191. E eles nos dizem o seguinte. Os nossos selvagens já passaram por várias experiências no campo da reencarnação.
e por isso já apresentam vícios, desejos e paixões próprias do homem comum, mas ainda detêm certo grau de primitivismo. E, exatamente por isso, nem apenados são. Né? São quando incorrem em algum tipo de falta, geralmente punida quando se trata de pessoas com conhecimento. Né? Então, o que ele está colocando aqui? Né? Os nossos selvagens, né? Eles não são punidos pela lei. Né? Por quê? Pela lei dos homens. Por quê? Porque eles não são considerados responsáveis por aquilo que fazem. Né? Então, os nossos selvagens já passaram por várias experiências no campo da reencarnação. E, por isso, já apresentam vícios, desejos próprios do homem comum, mas ainda detêm certo grau de primitivismo. E, exatamente por isso, nem apenados são. Ou seja, não podem ser punidos pela lei dos homens. Eles nem apenados são quando incorrem em algum tipo de falta, geralmente punida quando se trata de pessoas com conhecimento. Hoje, já temos índios formados em universidades, o que demonstra que, se não estão mais adiantados, a culpa é da sociedade que os abandonou no meio das florestas. Né? Aqui é interessante esse comentário aqui do nosso irmão, né? Ele diz que existem índios, né? Que já, a gente sabe que efetivamente sim, né? Índios que já se formaram em universidades e tudo mais. Então, talvez esses irmãos, se fossem trazidos, né, para o convívio em sociedade, eles poderiam se desenvolver normalmente, né? Deixando aquelas condições mais primitivas no meio das florestas e tudo mais. Né? Mas resta saber aqui, né? Me ficou algum questionamento, né? E estes, que são de origem assim, mais dita selvagem, mas que já têm total convívio na sociedade, será que esses também são considerados imputáveis pela lei se cometerem crimes? Gostaria de saber essa pergunta, né? Se alguém puder me responder, eu gostaria de saber, né, como é que fica essa questão, né? Já que os índios, né, não podem ser punidos pela lei dos homens, porque são considerados irresponsáveis, né? Como ficaria se esses que já convivem em sociedade, inclusive já com diplomas universitários, não é? Se eles também são, né? Bom, e aí nós temos aqui um comentário de Kardec muito importante que nós vamos comentar agora, né? Ainda sobre essa questão de saber, né, se as paixões são sinal de desenvolvimento, que os espíritos dizem que as paixões são sinal de desenvolvimento, mas não de perfeição. E aí Kardec diz: a vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que, para o espírito, não há declínio nem decrepitude, como na vida corporal. Que a sua vida, que teve começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário do nosso ponto de vista, para passar da
infância espírita ao completo desenvolvimento e que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas. A vida do espírito se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa ele uma ocasião de progresso. Do mesmo modo, a existência corporal se compõe de 7 dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Olha que interessante esse comentário de Kardec, né? Vamos reler, porque vale muito a pena. Então, Kardec nos diz o seguinte: a vida do espírito em seu conjunto, né, como um todo, apresenta as mesmas fases que nós observamos na vida corporal. Então, observa, né? A vida corporal, nós temos a fase de embrião, né? De criança, depois de jovem, adolescente, né? Adulto, e depois de decrepitude, aquela coisa toda. Né? E ele diz, a vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Né? Os espíritos estão em diversas fases. O espírito passa gradualmente do estado de embrião, gradualmente. Esse gradualmente, essa passagem, ela se dá através de diversas experiências na matéria. Então, o espírito passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos, né, sucessivas encarnações, ao estado de adulto. Né? Então, nós temos embrião, infância, adulto, que é a dita perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio nem decrepitude como na vida corporal, né? Então, assim, para nós dividirmos em três grandes grupos, nós temos a fase de embrião, criança, infância e fase adulta, né? E depois disso, o espírito ele não vai decaindo, né? Como acontece conosco, depois vem a velhice, decrepitude até desencarnar. Não. O espírito não passa por essa fase porque ele não morre, né? O espírito não morre. Então, o que ele diz aqui? Para o espírito não há declínio nem decrepitude, como na vida corporal. Que a sua vida, a vida do espírito que teve começo, não terá fim. Nós sabemos disso. Que um imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. É por isso que nós dizemos que nós somos ainda crianças espirituais, porque ainda não atingimos um nível de plenitude. Ainda nos comportamos de maneira errada e ainda fazemos muitas coisas erradas que um espírito evoluído não faria. Né? Então, ele diz, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, é necessário uma série de etapas e que o seu progresso, o progresso do espírito, se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. Nós sabemos, né? Os espíritos, aliás, sempre nos falam que nós não temos tudo a aprender aqui no planeta Terra. Que quando tivermos aprendido tudo que o planeta tem a nos oferecer, nós iremos para outra instância, outro planeta, onde continuaremos na nossa caminhada evolutiva, que é longuíssima, né? Milhares e milhares de encarnações. Né?
E ele diz: a vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas. Isso ninguém tem dúvida, né? Uma série de existências nas quais nós iremos adquirindo mais e mais conhecimentos intelectuais e morais até chegarmos ao nível de plenitude, de espíritos puros, né? Então, a vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Claro. É por isso que nós sempre falamos que nós estamos encarnados para progredir, né? Para tornar os nossos espíritos mais evoluídos, né? Cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, claro, né? Nós temos a vida infinita do espírito, fazendo aqui um paralelo. Se a existência fosse um dia, da mesma forma que para nós, numa existência dessa, né, cada dia da nossa vida é uma oportunidade de crescimento, né? Então, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um desses dias, o homem pode obter um acréscimo de experiência e de instrução. É o que eu costumo dizer, é como se fosse cada dia, como se fosse uma microencarnação, né? A gente de manhã, quando acorda, a gente nasce, à noite, quando vai dormir, a gente desencarna, né? E no dia seguinte, uma outra microencarnação. Então, cada dia, cada minuto que nós passamos na matéria é uma oportunidade de crescimento, né? Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem, na vida do espírito também há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Exatamente, são aqueles casos, né, em que o espírito fica aí na vida, né? Aquelas pessoas que dizem, estou aqui na vida a passeio, né? Eu quero mais aproveitar isso e aquilo. E aí, não nada, não busque se aperfeiçoar em coisa alguma. Simplesmente passa pela vida, né? Passa pela vida. E aí, naturalmente, como as nossas inúmeras encarnações, todas elas têm uma finalidade de melhoria e crescimento, nós, quando reencarnamos, temos um planejamento reencarnatório que nós devemos buscar cumprir. Muitas vezes, né, como eu sempre falo, é uma oportunidade de nós nos reconciliarmos com os inimigos do crédito, saldarmos dívidas, quitarmos, né, os nossos a lei divina. Só que quando você chega, você não apenas não salda aquele débito, como muitas vezes até adquire outros, né? Então, naquele momento, você não caminhou, você meio que estacionou, né? Estacionou e criou para você mais ainda, né? Mais e mais dificuldades, né? Então, é muito interessante a gente pensar nisso, né? E ter isso cada vez mais claro dentro de nós. Nós somos espíritos em constante caminhada evolutiva. Cada existência na matéria é uma oportunidade única que o Pai nos oferece de aperfeiçoamento. De aperfeiçoamento moral, espiritual, intelectual. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade com futilidades, né? Não podemos desperdiçar essa oportunidade bendita, considerando que o número de espíritos desencarnados aguardando por uma oportunidade é infinitamente superior do que o número dos espíritos encarnados. O que significa que a fila é longa, né? Que a fila é longa. Então, nós que tivemos a oportunidade de receber a chance de uma nova encarnação, temos que buscar valorizar esse presente que o Pai nos confiou, nos ofereceu, né? Então, não vamos ficar aqui desperdiçando tempo, né? Desperdiçando tempo, nos endividando ainda mais com a lei, nos preocupando apenas com o ter, né?
com a aquisição de bens materiais que nós não poderemos levar conosco quando chegar a hora de retornarmos à verdadeira vida, mas buscar, como Jesus disse, acumular tesouros no céu, onde não tem ferrugem, não tem traça, onde os ladrões não roubam. Não é? É essa conscientização que todos nós precisamos ter muito firme dentro de nós. A conscientização de que somos espíritos imortais e que estamos vivendo um momento extremamente precioso, que é o desta encarnação, e que devemos cada vez mais nos conhecer. É o conhece-te a ti mesmo, né? Devemos nos conhecer e, a partir deste conhecimento, identificar aqueles nossos erros, aquelas nossas más tendências, as nossas mazelas, e, a partir da identificação dessas más tendências, buscar superá-las. Não é? Buscar superá-las para que, quando chegar a hora da gente retornar à verdadeira vida, né? Retornar à parte espiritual, que a gente possa dizer né? Que não desperdiçamos esses 80, 100 anos aqui na matéria sem eliminar parte das nossas imperfeições, sem adquirir novos méritos. É muito fácil nós nos analisarmos e sabermos aquilo que a gente precisa trabalhar. Vejamos, em nossa casa, no convívio com os nossos irmãos de caminhada, com os nossos familiares, que, em geral, são espíritos que Deus reúne do mesmo teto para acertarem dívidas, acertarem débitos, né, do pretérito. Então, se você, dentro da sua casa, reconhece uma dificuldade de relacionamento com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu filho, com sua filha, com o esposo ou a esposa, né? Identifique essa dificuldade como uma necessidade de aprimoramento, né? Como uma necessidade de aprimoramento, porque nós não teríamos vindo naquele núcleo familiar, né? Se não precisássemos deste convívio para a nossa melhoria. Então, busquemos, na medida do possível, superar as diferenças, as animosidades, né? Os desentendimentos, e buscar ver naquele irmão, né, como alguém com quem nós precisamos nos acertar, com quem nós precisamos resgatar dívidas. Né? Como eu falei, o filho problema que hoje está em nosso lar pode ser alguém que, numa vida anterior, nós desvirtuamos do caminho correto. Né? Numa vida anterior, nós somos responsáveis pelo desencaminho daquele espírito. Então, já que eu fui responsável para que ele trilhasse o caminho do mal, agora ele vai renascer como meu filho para que eu o encaminhe para o bem, né? Já que eu fui responsável pelo seu desvirtuamento. Né? Então, aquele filho também, muitas vezes, doente, enfermo, que nós recebemos em nosso lar, muitas vezes também é o irmão que, por algum motivo, né, nós contribuímos para aquele desequilíbrio, né? Contribuímos de alguma maneira para aquele desequilíbrio. Então, nós viremos, né, com essa responsabilidade de auxiliá-lo nessa experiência, né? Nessa experiência mais complexa que ele deverá vivenciar em virtude de erros cometidos no passado e que agora estão se refletindo no seu corpo físico, dessa nova existência. Né? A grande maioria das vezes, né, todas as ligações que existem com os espíritos, elas não são novas, não é? Não são situações que estão sendo apresentadas agora, mas são situações todas, né, ligadas a fatos do pretérito.
Em geral, os grupos de espíritos que estão reunidos hoje, na grande maioria, já estiveram reunidos em outras existências. E agora, né, estão mais uma vez juntos na tentativa de acertarem as suas diferenças e aprenderem a se estimar, a se amar. Né? Então, olhemos para esses nossos ditos inimigos, adversários, né, como mestres, instrutores, que estão ali para nos ensinar a ter mais paciência, compreensão, benevolência, indulgência, caridade, fraternidade e amor. Né? Precisamos ter esses olhos. Precisamos nos habituar. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. No nível evolutivo em que nós estamos, ainda crianças espirituais, não é? Não é fácil olhar para aqueles espíritos que nos causam, muitas vezes, tantos transtornos, tantos aborrecimentos, e olhá-los com olhos que não de censura, de reprovação, de desamor. Né? Mas busquemos fazer esse exercício. É um exercício. Né? É um exercício de aprendizado, onde nós precisamos começar a entender que nada ocorre por acaso, que as pessoas não se encontram, né, de forma aleatória como as pedras, né, que rolam pela estrada. Não. Tudo tem uma razão de ser. Né? Tudo tem uma razão de ser e nós não nos encontramos uns com os outros sem que, para isso, exista uma necessidade. Né? Então, busquemos nos relacionar bem com todos, porque essa é a nossa finalidade. É para isso que estamos aqui. Né? É para isso que recebemos a oportunidade de mais uma encarnação. Precisamos nos aperfeiçoar. Né? Precisamos nos aperfeiçoar. Bom, oi, Miriam, como vai, querida? Estou chegando agora da oficina, ainda dá para estudar um pouquinho. Ah, sim, a Miriam está chegando da oficina, tem problemas com o seu carro, né? Espero que agora esteja tudo bem, né? Esteja tudo bem. Bom, então vamos ver a nossa última pergunta de hoje. E aí, o seguinte questionamento aos amigos espirituais. Pode algum impecável na vida atual, proceder impecável na vida atual, transformar todos os graus de aperfeiçoamento e tornar-se espírito por outros graus intermédios? Ou seja, vamos dizer perfeita, maravilhosa, impecável, sem você pode já criar espírito puro, né? Os espíritos dizem que não. Olha que interessante. Não. Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. É fato, né? Porque nós estamos habitando em um planeta de provas e expiações. Ou seja, estamos no degrau mais baixo da escala evolutiva, né? Somos espíritos imperfeitos. Então, se nós conseguirmos superar tudo, né? Todas as imperfeições de um planeta de provas e expiações, ainda precisamos vivenciar experiências em outros planetas mais evoluídos, como planetas de regeneração. Né? Então, eles dizem o seguinte: não podem passar para espíritos puros, porque o que o homem julga perfeito e maravilhoso, né,
está longe da perfeição. Isso é só o que nós, no nosso entendimento, achamos que é o certo, que é o perfeito, o máximo da evolução, né? Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis, né? Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Claro, se nós vivemos num planeta de provas e expiações, nós não conhecemos as qualidades que existem, né, em um planeta de regeneração. As qualidades que os espíritos tiveram que desenvolver para fazerem jus habitar um planeta de regeneração, né? Então, é muito interessante quando ele diz isso, né? Mesmo que o espírito tivesse tido uma vida impecável aqui no planeta Terra, que é o planeta de provas e expiações, ele não poderia transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e se transformar em espírito puro. Não poderia, né? Porque o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena. Mas isso não é a perfeição absoluta. Ou seja, podemos ser perfeitos como o planeta Terra entende perfeição. Um planeta de provas e expiações tem um nível máximo de perfeição, mas não é absoluta, né? Dá-se com o espírito, se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude, antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Ou seja, sempre aquilo que nós temos que lembrar, né? Não devemos, não podemos perder tempo. A encarnação que estamos vivenciando hoje é uma oportunidade preciosíssima, que nós precisamos utilizar ao máximo para o nosso aperfeiçoamento e burilamento dos nossos espíritos. Nós, por mais que evoluamos nesta vida aqui no planeta Terra, não teremos ainda atingido toda a perfeição possível para o espírito, né? Porque existem outros mundos onde existem outras qualidades, né, que nós desconhecemos e que nós, consequentemente, ainda não possuímos e que nós precisaremos desenvolver, né? Então, nós podemos chegar ao máximo de perfeição que o planeta Terra oferece, mas como o planeta Terra não é, digamos assim, o máximo em termos de evolução, nós teremos que ir a outros mundos onde teremos muitas outras coisas para aprender, né? E aí vem a questão 192A. Pode, ao menos, o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos cheia de amarguras? Sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Essa pergunta aqui para nós também, ela é muito lógica, né? E me lembra sempre aquela frase do Chico, quando diz que que a gente fez no passado já está feito, não temos como alterar, mas nós podemos alterar o nosso presente e fazer para nós um novo futuro, né? Então, o que Kardec pergunta é justamente isso. Pode, ao menos, o homem, na vida atual, preparar com segurança para si
uma existência futura com menos problemas, com menos amarguras? Sim, menos amarguras, sim, sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Claro, e aí nós dizemos, nós somos os únicos responsáveis pela nossa existência, pela nossa felicidade ou infelicidade. Muitas pessoas têm a mania de atribuir a A, B ou C a responsabilidade pelas suas dores, pelos seus problemas, mas isso não é correto. Nós somos os responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Se somos infelizes hoje por um motivo ou por outro, se passamos determinadas dificuldades, nós estamos apenas colhendo aquilo que plantamos, se não nessa existência, em existência pretérita. Então, se hoje eu tenho um chefe agressivo, despótico, né, que comete abusos morais contra mim, naturalmente, como Deus é justo, Deus é bom e não permite que ninguém passe por experiências que não precise passar, que não mereça passar, eu, muito provavelmente, numa vida anterior, fui um chefe, não é, despótico, agressivo e violento, como o chefe com quem eu sou obrigada a trabalhar hoje. Né? Como eu falei, se você tem um filho problema, né, embora você seja uma mãe dedicada, amorosa e boa, mas o seu filho é um filho problema que só lhe dá preocupação e desgosto, isso também não está ocorrendo por acaso. Muito provavelmente você, numa vida anterior, foi responsável pelo desvirtuamento daquele espírito e agora está tendo que reconduzi-lo ao caminho do bem. E aí nós vamos vendo, né, que toda ação determina uma reação e que não existe nenhum efeito sem causa. Né? Não existe efeito sem causa. E nós precisamos entender, assimilar e aceitar isso. Ninguém vivencia problemas de forma, digamos assim, injusta. Nós dizemos sempre, né? As injustiças, elas existem, mas os injustiçados não. Né? Os injustiçados não existem. Ninguém é injustiçado. Porque todos nós vivemos exatamente aquilo que precisamos viver. Né? Porque tudo que acontece, acontece segundo a vontade de Deus, né? Deus é bom, Deus é justo, Deus é Pai, Deus nos ama e não permitiria que nada nos acontecesse se não fosse para a nossa evolução. Vejamos aqui o comentário do Djalma e da Ana Maria a respeito dessa pergunta, 192, né? Eles dizem, conseguir em uma única vida todos os predicados que nos levaria à perfeição é praticamente impossível. E o que ocorre é que muitos espíritos saem da Terra com muitos atributos morais e intelectuais, mas muito longe de atingir o grau máximo da perfeição. Porque o verdadeiro saber é aquele que tem sabor. E isso necessita também do concurso do tempo, que, em síntese, é quem vai dizer se somos vitoriosos ou se fracassamos. Né? Então, é aquilo que ele falou, né? Por mais que você evolua durante a sua permanência aqui na Terra, você nunca terá conseguido desenvolver todos os atributos morais e intelectuais que o espírito puro precisa aprender. Você precisará ir a outros mundos, vivenciar outras experiências em mundos diferentes da Terra para poder efetivamente chegar ao nível de espírito puro, que é aquele espírito que já atingiu o máximo possível de perfeição moral e intelectual. Vamos aproveitar para cumprimentar a nossa querida Aurélia. Oi, Aurélia.
Boa tarde, querida. Que bom que você chegou, né, para o nosso estudo de hoje. Bom, e aí é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vimos hoje, né, nesse estudo, né, que hoje iniciamos, ainda teremos várias perguntas a tratar sobre esse tema das transmigrações progressivas, né? Essas mudanças que nós faremos de um mundo ao outro para ao longo do tempo, adquirindo mais e mais conhecimentos, indo evoluindo cada vez mais, ok? Então, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado das nossas considerações, né, a respeito dessas perguntas, e que possam estar conosco aqui na próxima sexta-feira, às 17 horas, para mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos. Então, minhas irmãs e meus irmãos, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, gente. Tchau, tchau. As irmãs Silva Almeida e Elisete Dias, do Rio de Janeiro, nos conduzem em mais uma dessas viagens no estudo da codificação espírita, Transmigração Positiva, extraído do Livro dos Espíritos. É um estudo fantástico, né? Elas estudam exatamente as questões 189 a 192A do Livro dos Espíritos. Fazem uma verdadeira viagem e nos convidam, através da nossa reprodução aqui na página Estação da Luz Espírita, para mais essa excepcional apresentação. Queremos agradecer a sua companhia, de nos acompanhar aqui na nossa página, que não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente esse, a divulgação da doutrina espírita. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e vamos ao programa. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.